Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos. Vocês estão com frio, irmãos? Meu Deus do céu. Queridos, peço que abram suas Bíblias no livro do profeta Obadias. Nós iremos dar continuidade, com a graça de Deus, permissão divina, à exposição desse livro profético importantíssimo para a nossa fé. Nós já pregamos e fizemos a exposição até o versículo de número 7. Hoje eu quero caminhar com os irmãos os versos 8, 9 e 10. Mas para que nós possamos ter uma compreensão melhor do que está acontecendo, eu quero ler desde o versículo de número 1. Mas o nosso foco ficará nos versos 8, 9 e 10. Amém, queridos? Podemos ler então desde o verso de número 1. Todos abriram? Diz assim as Sagradas Escrituras, versículo de número 1. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor, Deus, a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos, e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. Amém. É assim que diz a palavra do Senhor. Fechemos os olhos, vamos orar. Senhor amado, nós, como igreja, nos colocamos diante de Ti em adoração, em oração, porque o Senhor, de fato, é tudo que nós temos, o Senhor é tudo que nós precisamos, e ajuda-nos a compreender essa verdade. Muitas vezes, na ansiedade do dia, os nossos corações se esquecem disso, mas aprume, Senhor, os nossos corações mediante a Tua palavra. Ajuda-nos a compreender essa profecia forte, terrível, contra a nação de Edom, e tirarmos dela lições teológicas, históricas, práticas para o nosso dia a dia, para a nossa fé, para que possamos ser mais refinados da maneira como cremos em Ti, da maneira como oramos e da maneira como desejaremos sermos mudados e transformados por Tua palavra. Guia-nos, Senhor, fala com o Teu povo, transforma o coração, que nós possamos Te amar mais por causa da Tua palavra pregada. É no santo nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, nós continuamos nesse sermão. Eu confesso que eu achei que eu iria pregar esse livro no máximo em 2 cultos, mas a culpa que recai sobre a gente de não expor tudo o que está por detrás dele, isso corrói o coração de um pastor, acredite. Há muitas informações a serem ditas hoje, queridos, nós iremos ler bastante, porque apenas relembrando os irmãos,
diferente daquela série de mensagens que nós terminamos, seja em Esdras, seja em Neemias, que são livros históricos, e na literatura dos históricos já vem todo o compêndio da compreensão do que estava acontecendo. Os livros proféticos não têm essa obrigação. Os livros proféticos são baseados nas profecias. Aquilo que Deus colocava no coração do profeta e ordenava com que o profeta falasse ao povo, entregasse ao povo. Então nós temos a mais pura palavra de Deus, profética, no sentido profético, especificamente sendo entregue, onde não há a responsabilidade do profeta, a não ser que o Espírito Santo o inspirasse a isso, a trazer os contextos em que tudo aquilo está sendo falado, da onde que o profeta está se agarrando biblicamente para que ele também possa profetizar isso, e isso, de alguma forma, faz falta num sermão se o pastor não pregar e não ensinar tudo o que está acontecendo. Então eu peço a paciência dos irmãos. Nós iremos navegar nas Escrituras para entender tudo aquilo que está sendo dito. Também uma outra conotação importante do texto é que tudo que nós temos diante de nós no livro do profeta Obadias nada mais é do que o resultado de uma briga milenar, familiar, uma briga entre Jacó e Esaú. Essa briga que nós já sabemos começou intrauterina, já no ventre de sua mãe, depois passando a ser uma briga entre irmãos que cresceram. Houve algumas displicência dos pais ali, por questões dos pais amarem os gêmeos de maneira diferente e também darem um amor diferente a cada um, perspectivas diferentes a cada um, e também um roubando a primogenitura do outro, desconsiderando o pacto de Deus, o temor a Deus que eles deveriam ter com relação a isso. Nós já falamos também nas pregações aqui de Obadias, mas isso foi se aflorando até que ambas as nações, porque tanto Esaú como Jacó se tornaram cabeças de nações, e essas nações começaram a brigar entre si. Obviamente, como já disse também anteriormente, os judeus estavam, nesse ponto específico do livro de Obadias, eles estavam numa posição mais confortável. A bênção da progenitura estava com Jacó, Deus havia eleito a nação de Israel, e não era fácil de Edom, que é o povo de Esaú, engolir isso, uma vez que toda vez, isso aí tem que ficar muito claro, toda vez que uma mãe judia passasse com a sua prole na frente de uma mulher de Edom que estava com o seu filho, o primeiro pensamento que vinha na cabeça da mulher de Edom é: aquele judeuzinho roubou as bênçãos de Deus que era para ser da minha família. Era para o meu filho estar vivendo essas promessas de Deus. Isso houve uma revolta, e é evidente que não é tão simples de se lidar. Mas nós iremos entrar em algumas questões teológicas que eu me arrisco a dizer, né, não vou falar que eu tenho certeza, mas eu me arrisco a dizer que existe uma teologia nesse texto que nós lemos e falaremos hoje com a graça de Deus, que possivelmente vocês nunca ouviram, como nós falaremos, porque é algo muito tácito aqui do livro do profeta Obadias. Amém? Então, tudo isso que temos aqui, nesses versículos, que é só apenas um capítulo, 21 versículos no total dessa profecia, tudo está sendo apontado, o dedo de Deus em riste, através do profeta Obadias, apontando para o juízo decrépito de Edom, como eles seriam destruídos, porque essa discussão, quando Obadias é levantado por Deus para profetizar ao povo, nós já estamos falando aí de cerca de 2.000 a 2.500 anos. É muito grande aí, é muito tempo essas discussões que estão acontecendo. Amém? O que é que nós já falamos até aqui, apenas relembrando? Versículo de número 1, nós temos a visão, de fato, de Deus sobre o povo de Edom, que já nos foi apresentado, o tipo de juízo que iria vir sobre eles. No versículo de número 2, a ação divina sobre a maldade, já pregamos e fizemos essa exposição também no versículo de número 2. No versículos de número 3 e 4, o profeta aponta o dedo para a soberba que há. Irmãos, está muito ruim o som até para mim hoje aqui. Som, melhorou, irmãos?
Me ajudem aí que eu estou sem retorno. Ó, chique, né? Melhorou? Som, melhorou? Então, versículos 3 e 4, nós temos a soberba de Edom. Versos 5 e versos 6, nós vamos ver a perda dos bens que Deus vai trazer como juízo sobre Edom. Então, prestem agora atenção um pouquinho, porque nós já pregamos sobre isso, mas eu preciso pegar exatamente esse gancho para a gente continuar o texto de hoje. Os versos 5 e 6 já começam a mostrar as ações de juízo em todo o processo que Deus vai trazer sobre essa nação. A primeira profecia que nós temos no texto profético a respeito desse juízo é a perda dos bens. E é aquela perda total que faz com que Edom se torne uma pária da sociedade, vocês se lembram disso? Onde eles não têm absolutamente nada o que fazer, eles já não têm mais aonde morar. Isso vai quebrar toda a estrutura deles como nação. Isso mostra para eles que Deus não tem problema nenhum de tirar aquilo que nós construímos e conquistamos em nossa vida, se for para nos deixar santos, se for para nos corrigir. No versículo 7, que foi o último versículo pregado aqui de Obadias, nós falamos sobre a ausência, a quebra das alianças que foram feitas, alianças políticas entre Edom e outras cidades e nações, onde Deus converteria amigos em inimigos e aqueles que eram aliados em traidores. Deus faria isso. Eu chamo a atenção aos irmãos que até agora o que o profeta está falando é o processo do juízo de Deus sobre essa nação. Deus vai acabar com Edom, ele já havia prometido isso. Ele vai exterminar Edom da face da terra. Mas ele não vai fazer isso como uma única ação dele. Não é isso que Deus vai fazer como uma única ação. Vou exterminar vocês e acabou. Ele está trazendo um juízo de sofrimento. Então, existem processos nesse juízo de Deus para que Edom sinta a ira de Deus, como ele quer demonstrar a sua ira àquele povo que há tanto tempo ele está dizendo: arrependam-se dos seus pecados, voltem-se a mim. E Edom nunca deu ouvidos. Chegou um momento em que, na medida soberana de Deus para o povo de Edom, do qual Deus tem uma medida para cada um, se nós lermos Gênesis capítulo 15, nós vamos ver que a medida, por exemplo, dos amorreus, não tinha chegado ainda no seu topo. Por isso Deus não havia julgado os amorreus. Mas chegando no topo, porque Deus sabia que ia chegar, Deus sabia que eles não iriam se arrepender, Deus iria agir. Existe uma medida da misericórdia. No caso de Edom, depois de todo esse tempo, essa medida se enche, chega ao limite que Deus determinou em sua soberania. E ele vai trazer esse juízo, e esse juízo vai vir com estágios de um processo até chegar à parte final desse processo de juízo. Primeiro estágio, a perda dos bens. Ou seja, já descaracteriza toda a cidade de forma social, toda a nação de forma social. Não vou voltar nisso, apenas relembrando que nós estamos no momento em que o profeta está dizendo quais serão os estágios que eles passarão até o fim. É algo que está suscitando dor, é algo que suscita desespero. Então, é a perda dos bens, e já falamos sobre isso. Depois, é dito que foi quebrada a aliança, eles estão sozinhos. Amigos são inimigos, aqueles que estavam juntos a eles, atrelados num companheirismo, em sociedade política, agora são traidores. E é dito que era exatamente aqueles que comiam na mesa deles. Final do versículo 7. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Esse processo, ele é tão dolorido, que é dito no final do versículo 7, Deus dizendo isso: não há em Edom entendimento. Eles não conseguem lidar com o que está acontecendo. E aqui é o gancho para o próximo versículo. Porque
como é ruim você já passar por situações em que você perde o controle. Você já não tem mais o controle da situação, mas você sabe como lidar com aquilo. Ainda que vá demorar, na sua sabedoria, na sua experiência, na tua maturidade, você diz, isso vai doer demais. E olha, é 5, 6 anos para resolver isso agora em minha família. Você ainda consegue vislumbrar o que está acontecendo. Deus não permitiu isso em Edom. Deus colocou confusão em Edom, para que eles não conseguissem sequer compreender o que estava acontecendo e agir contra Deus. Então é aqui que nós paramos. Tem mais. Tem mais. Então agora nós vamos começar o versículo de número 8. Dizendo que não há entendimento, o Senhor aproveita e continua profetizando. Agora o próximo estágio. Primeiro, bens. Segundo, aliados, alianças quebradas. Terceiro estágio do meu juízo. 8. E apenas o versículo de número 8, amados. Diz assim, não acontecerá, é uma pergunta, não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? É uma pergunta singular e, ao mesmo tempo, é uma pergunta que somente o Senhor sabe responder, e é claro, sim, é isso que o Senhor fará. Ele só está lançando isso de uma forma jocosa na profecia contra Edom. E aqui nós já temos, então, uma primeira lição, que eu até a citei na semana passada, mas agora a gente pode entrar de fato nela. Que o limite da sabedoria humana são os decretos e a soberania divina. Os limites da sabedoria humana são os decretos e a soberania divina. O que é que o Senhor está dizendo no versículo de número 8? E agora nós vamos precisar entender essa relação, dessa importante profecia e desse novo processo de juízo contínuo que estaria vindo sobre Edom. É que a sabedoria humana, ela não é um inimigo à altura para se pôr diante do juízo decretado por Deus. A sabedoria humana, ela não é um inimigo à altura de uma guerra com Deus. Não se dá para colocar a sabedoria humana diante de Deus para guerrear. Isso é uma impossibilidade. Não existe altura para isso. Aliás, em outras palavras, o que o profeta está dizendo ao apontar o dedo em riste para Edom e profetizar aquilo que Deus está pedindo para que seja profetizado, é que não existe absolutamente nada que consiga se opor no caminho em que o Deus Todo-Poderoso está traçando. Não existe oponente. Não existe sabedoria da qual tanto Edom era reconhecido. Pelo contrário, Deus vai zombar da sabedoria de Edom. E, de fato, existia uma sabedoria neles. Eles sabiam lidar com nações como Babilônia, eles sabiam lidar com aqueles povos do deserto, eles sabiam ter alianças, eles tinham essa capacidade. Eram pessoas inteligentes. Olha onde eles construíram a sua cidade, a sua nação. Mas isso, diante de Deus, não é absolutamente nada. Não é. Sabe quem vai usar esses textos que nós estamos pregando aqui em Obadias, agora, propositalmente, de forma jocosa? O profeta Jeremias. Abram, por favor, em Jeremias. Deixem marcado Obadias que nós vamos voltar aí. Abram, por favor, no profeta Jeremias, capítulo 49. Aliás, abram no capítulo 45, que daí eu já explico o contexto. Jeremias 45. E o profeta está profetizando uma mensagem a Baruque. Baruque precisava ouvir a voz de Deus.
e Deus queria falar com ele. Então, quando nós abrimos o capítulo 45 do profeta Jeremias, é um capítulo muito curtinho, os irmãos vão perceber. O capítulo todo tem 5 versículos, de um livro tão enorme. E aqui é uma palavra de consolo da parte de Deus para Baruque, dizendo: Baruque, acalme o seu coração. Eu não vou ler com os irmãos, porque senão ficaria muita coisa, mas o capítulo 45 é basicamente isso. Baruque, acalme o teu coração. Você não vai morrer. Aonde você for, eu vou abençoar você, diferente dos seus inimigos. E como é que Deus vai provar para ele? Porque o Baruque está desesperado. Ele está desesperado. E Deus está tentando acalmar o coração dele. E como é uma forma que Deus fez para acalmar o coração de Baruque? Mostrando todos os seus feitos que ele realizou nos grandes impérios, nas grandes cidades. Então, a partir do versículo 46, começa Jeremias, então, a profetizar, mostrando isso declaradamente, o que Deus fez com o Egito. Percebem aí, 46? A profecia de Deus contra o Egito. Então, ele está provando: olha, eu destruí o Egito. E aí Deus vai trazer informações, de novo a garganta, né? Preciosas sobre isso. No versículo 47, no capítulo 47, Deus vai começar a falar agora o que ele fez contra os filisteus. Ele começa a progredir a história, mostrando o seu poder para Baruque. No versículo capítulo, versículo 48, o que ele fez em Moabe. E aí é muita informação. Capítulo 49, contra os amonitas. 49, como ele destruiu os amonitas. Versículo 7 agora. 49, 7. Ele vai relembrar a Baruque o que ele fez com Edom. E é uma forma até de chacota. Olha como é dito. Verso 7. Jeremias 49, 7. A respeito de Edom, quem está falando isso aqui? Jeremias. Ele está pegando as palavras de Obadias. Isso aqui é maravilhoso, porque está dizendo que o próprio Jeremias concorda que Obadias foi levantado por Deus, era um profeta verdadeiro. Então ele vai pegar as palavras de Obadias e vai trazer isso aqui em seu livro, inspirado pelo Espírito. O Espírito Santo pega aquela profecia lá que eu dei para Obadias e usa aqui, para Baruque ficar mais tranquilo. E é dito: a respeito de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos, acaso já não há sabedoria em Temã? Nós lemos isso hoje. Já apareceu conselhos dos sábios, desvaneceu-se-lhe a sabedoria? Daí ele vai começar agora a aplicar isso. Fugi, voltai, retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Versículo 9, ele vai trazer um outro texto de Obadias. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns cachos? Se ladrões de noite não te danificariam, só o que lhe bastasse? O que está ausente aqui no versículo 9? Ah, como estás destruído, porque é uma coisa muito falando lá só para Obadias, ele não precisa trazer isso. Ele só está trazendo a questão histórica. Então Jeremias também usa, dizendo: olha, vocês serão destruídos. A sua sabedoria não vai acontecer nada. Ele está zombando da sabedoria aqui, falando: olha o que eu fiz com os edomitas que se achavam sábios. Ah, cadê a sua sabedoria? Não tem mais sábios aqui? É o que está aí no versículo de número 1. Já não há mais sabedoria em Temã, é um jeito de chamar ali a região de Edom, é a parte sul de Edom. Voltando para Obadias, isso fica claro, então, que a sabedoria humana, ela não é um inimigo à altura do Deus Todo-Poderoso. E que nada consegue se opor no caminho em que Deus está trilhando para cumprir os seus decretos de forma soberana. Porque o limite da sabedoria humana são os decretos e a soberania de Deus. Agora, por que é que Deus cita? Isso tem que ficar claro. Por que é que quando Deus está profetizando isso por meio de Obadias, por que é que ele cita exatamente a sabedoria? Porque Deus sabia que os edomitas iriam usar da sua sabedoria como uma arma contra resistência ao juízo divino. Deus sabia que os edomitas iriam se agarrar, não no arrependimento dos seus pecados, embora já não houvesse mais agora tempo para isso, mas Deus sabia que eles iriam se agarrar na sua sabedoria, nas suas estratégias, para afrontar a Deus. Então o Senhor vai vir, nós sabemos nos defender, nós somos sábios para isso.
E aqui é um ponto que precisa ter uma aplicação para o nosso coração. Porque as Escrituras nos orientam que tudo o que é bom vem do Pai das luzes. E isso é uma segurança até para a existência da vida no nosso planeta. No nosso planeta. Porque muitas das vezes, existem pessoas que não têm relacionamento nenhum com Deus, que nem sabe quem é Jesus Cristo, que não quer ter vida com Jesus, às vezes são ateias, mas elas têm habilidades que são coerentes na nossa existência, e elas usam dessas habilidades para ajudar outras pessoas que também não conhecem quem é Jesus. Posso dar um exemplo aqui. Óbvio que precisamos filtrar, hoje em dia, tudo aquilo que a gente fala, para não ficar tão genérico, mas existem ONGs que levam muito a sério aquilo que eles fazem. Não é um cabide de emprego. Existem ONGs que são sérias naquilo. Eles amam aquilo que eles fazem. E eles não creem em Jesus. E eles estão ajudando outras pessoas que também não creem em Jesus. E isso a gente chama nas Escrituras, aliás, as Escrituras nos fazem entender que isso é a graça comum. É o Deus que faz o sol nascer sobre justos e injustos. É o Deus que faz cair chuva sobre a fazenda do crente e do descrente, para que ambas produzam grãos. Isso é a graça comum. Deus consegue manter a existência em todo o nosso planeta através de uma graça que essas pessoas não conhecem. A sabedoria de Edom é graça comum. E o ponto aqui é que é perfeitamente possível nós usarmos as habilidades que Deus nos deu para afrontar a Deus. Porque é exatamente isso que eles iriam fazer. Iriam usar da sabedoria que Deus deu a eles, através da graça comum, para afrontarem a Deus num campo de guerra. Nossas habilidades não podem ser usadas contra Deus. Nossas habilidades não podem ser usadas contra o reino de Deus. E isso muitas vezes é comum no meio da igreja, se não proposital, por falta de conhecimento bíblico. Se não é por falta de conhecimento bíblico, porque nós somos pessoas teimosas. E eu não abro mão dos meus direitos. Eu não abro mão do meu descanso. Eu não abro mão dos meus dias. Eu não abro mão de entender que mesmo que eu seja bom em algo, Deus também levantou um irmãozinho do meu lado para fazer a mesma coisa, que talvez seja mais simples do que eu na habilidade técnica, mas eu estou aqui para servir junto com ele. Não é porque eu tenho uma habilidade que é mais refinada naquilo que eu faço, que eu não tenho paciência com aqueles que têm menos habilidade, e eu digo, já que ele quer fazer, eu estou fora, não vou viver junto com ele. Porque eu sei como tem que fazer e eu não consigo entender como esse pessoal não está entendendo. Às vezes é difícil, eu sei. Mas precisamos lidar com isso. Edom está usando da sabedoria, ou iria usar da sabedoria, que o Senhor tinha dado a eles como graça comum, para afrontar a Deus. E isso é uma denúncia clara, que é pecado usarmos as nossas habilidades, os nossos dons, contra a pessoa bendita do Deus Trino e contra o seu reino. Nós precisamos usar para a edificação do corpo. Mas não era isso que estava na mente de Edom. Então, o que é que Deus vai fazer? Vai humilhá-los exatamente naquilo que eles são bons. Diz o versículo de número 8, não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom, e o entendimento do monte de Esaú. Dado o devido contexto, agora a gente começa a entender que Deus está atacando em duas frentes. O juízo recairá sobre pessoas, sábios. Sábios são as pessoas. E o juízo vai recair também sobre o entendimento, a segunda frente. E o entendimento é todo o conjunto da ciência, do conhecimento que eles possuíam. Deus vai atingir a pessoa
e a cultura. Acabou com a nação. É o que Deus está fazendo. O que é perecer os sábios? Porque existiam pessoas sábias em Edom. E ao fazer eles perecerem, essas pessoas se tornariam ignorantes. É o antônimo de ser sábio. Uma pessoa ignorante, uma pessoa nécia. E se eu destruo os sábios de uma nação, os reflexos são inimagináveis. Aliás, eles são muito rápidos de acontecer. A primeira coisa, se eu destruo os sábios de uma nação, quem é que vai trazer as estratégias para aquela nação? Toda nação precisa de estratégias de negócio, de alianças, parcerias. Isso não vai acontecer mais. Os sábios se tornaram loucos. Os sábios se tornaram ignorantes. Olha que juízo terrível. Não existe mais administração. Eles não conseguem mais fazer isso. Não existe mais economia. Economia não é algo que fala assim, não, deixa que eu me viro nisso. Irmão, são questões técnicas, economia. Tem que saber como fazer isso. Não conseguem mais. Tomadas importantes de decisão, sabendo que são assertivas, o país não consegue mais fazer isso. Não existe mais essa possibilidade. Eles não conseguem mais lidar com isso. As alianças não conseguem ser cumpridas. Eles simplesmente não conseguem. Mas não é apenas isso. O verso 8 diz que também o entendimento irá perecer. Que é esse conjunto de gnose, no grego, que é o conhecimento adquirido. Toda a cultura, não falo cultura de uma sociedade, estou falando da cultura intelectual. Tudo aquilo que eles elaboraram, que eles descobriram, que eles sistematizaram em estudos, desapareceu. Eles não conseguem mais se lembrar. Como é que Deus fez isso? Nós não sabemos, o profeta não é claro em dizer. Mas eu dou algumas opiniões que teologicamente podem ser claras. A primeira é uma ação sobrenatural. Realmente, aquilo acabou. Deus não fez com que o pai de João Batista, Zacarias, falasse e depois não falasse mais? Uma ação sobrenatural, rápida, pum, acabou. Ananias e Safira, estão vivos num segundo, no outro segundo, pum, já caiu nos pés, acabou. Deus pode fazer isso. Segunda posição, que é aceita. Eu também defendo uma dessas. Fez com que todo o povo ficasse confuso. Isso é terrível. Há literatura bíblica dizendo que quando Deus queria destruir nações, ele fez com que o povo daquela nação, os soldados daquela nação, se confundissem entre eles mesmos, achando que eram inimigos, e se matassem. Quando chegou o povo de Deus, estava todo mundo morto. Todos mortos. Todos. Estavam mortos. Pode ser isso. Uma terceira posição, fez com que eles ficassem simplesmente congelados. Isso aqui é simples, talvez você já passou por isso. Um exemplo, simples, para explicar isso num nível muito maior. Tem pessoas que têm pavor de falar em público. A pessoa ama estudar. Ela ama fazer os trabalhos, seja da faculdade, seja da pós, do mestrado. Mas se ela estiver aqui na frente apresentar, aquilo é a morte. Ela conhece tudo sobre a matéria, ela conhece tudo sobre o trabalho, ela conhece todos os caminhos, as estratégias. Coloca a pessoa na frente, pum, uma estátua de gelo. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Nós não sabemos como, mas Deus fez isso. Deus fez isso. O ponto é que existem lições importantes nesse versículo 8. E eu quero, pelo menos, trazer duas aplicações do verso 8. A primeira aplicação é a nossa relação como crentes em Jesus. Qual é a nossa relação da sabedoria humana com a pessoa de Deus? Como é que nós lidamos com isso? O que é que as Escrituras nos ensinam? Porque, graças a Deus, você e eu, nós não estamos debaixo desse juízo aqui, do versículo 8. Graças a Deus. Mas a gente é bom aluno. Nós não queremos necessariamente estar. Então, o que é que podemos dizer da relação da sabedoria humana
com a pessoa de Deus. E eu quero trazer aqui alguns textos. O primeiro está lá em Provérbios 3. Por favor. Provérbios 3. E aqui é o primeiro conselho. Vamos começar com textos mais simples. O primeiro conselho, Provérbios 3, versículo 7. Vai falar da relação da sabedoria humana com a pessoa de Deus. E quando eu falo a pessoa de Deus, eu incluo toda a sua doutrina, seus mandamentos, ok? Então, Provérbios 3, 7 diz: não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Esse é o conselho da onde parte todas essas coisas da relação sabedoria humana, pessoa de Deus. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não ache que a tua sabedoria é maior do que Deus. Não ache que a tua sabedoria é capaz de mudar o universo. Não ache que a tua sabedoria é capaz de mudar os tempos. Teme a Deus, porque Ele pode fazer com que a tua sabedoria não valha absolutamente nada. Ele pode frear tudo que você tem em mente. É o primeiro conselho. Caminhe um pouquinho mais em Provérbios, agora Provérbios 16. Quero ler 2 versículos que vão dizer a mesma coisa, mas de formas diferentes. A mesma coisa. Posso? Provérbios 16, 1. Agora já está falando na prática. O conselho foi dado. Como é isso na prática? 16, 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Posso ser sábio, planejar todo o meu caminho, planejar todo o meu futuro. Eu fiz isso. 80% deu certo. Os 20% que deu errado, só por Deus. Porque foi Deus que decidiu assim. Inclusive o ministério, que não estava em alta nos meus planos. Que não estava. Então nós construímos o caminho com a nossa sabedoria. Eu já saberia onde eu queria estar com tantos anos, o que eu queria ter com tantos anos, ou onde eu iria labutar para chegar, mas o que vai acontecer é o que sair da boca de Deus, porque a minha sabedoria e a sua sabedoria está limitado aos decretos e à soberania divina. Versículo de número 9, é a mesma coisa com outras palavras. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós traçamos os nossos caminhos. Somos sábios em fazer isso. Sabe quem vai dirigir os nossos passos? Deus. Deus. Não é o destino. Não é o acaso. Isso não existe. Deus é um Deus soberano que está dirigindo cada passo seu, meu, de todos no universo. Ninguém consegue fugir dos seus decretos e da sua soberania. Salmos, por favor, vamos para Salmos. Vamos voltar um pouquinho. Salmos 111. Olha como o salmista vai tratar a ideia da sabedoria e nosso relacionamento com Deus. Sabedoria e nosso relacionamento com Deus. Ele vai dizer, no versículo de número 10, é o último versículo do Salmo 111. O salmista diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É aquilo que Salomão já falava, ou iria falar no caso aqui de Salmos, né? Provérbios está depois de Salmos. Então, ele já iria falar isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. O que ele está dizendo? Que o princípio básico da sabedoria é o temor a Deus. Aí ele vai dizer o seguinte: você vai revelar, você vai expor às outras pessoas que você é uma pessoa prudente se você pratica isso. Eu sei que eu sou sábio, eu sei que Deus me deu inteligência, mas eu sei quem é Deus
que impõe os meus limites. Eu sei que eu posso e devo olhar para a minha vida, para as decisões, os caminhos que eu quero tomar de forma sábia diante de Deus. Mas eu também sei que Deus, a qualquer momento, pode colocar um empecilho naquele meu trajeto e dizendo, você não vai. E acabou. Porque eu tenho outra coisa para você. Aí o salmista termina dizendo assim, parece que não tem nada a ver, né? O seu louvor permanece para sempre. Deus vai ser louvado nessa obra que Ele fez na tua vida, mesmo que para você pareça confuso. Ele não abre mão ainda da sua glória. Você está bravo, mas você fala, glória a Deus. Porque, irmãos, sejamos sinceros, a gente não é super crente. Às vezes nós somos aqueles seres da criação que em muitas coisas nós não concordamos com Deus ainda. Mas Deus receberá a sua glória, porque a Ele é devido. Então Ele está nos ensinando nisso. Então esses são os aspectos da relação sabedoria humana, pessoa e mandamento de Deus. Agora eu quero trazer duas referências bíblicas que vai mostrar a diferença da nossa sabedoria, limítrofe, pequena, perto do que é a sabedoria que Deus quer dar ao seu povo. A natureza dessas duas sabedorias é de uma antítese, de um disparate muito grande. Abram, por favor, na carta de Tiago, capítulo 3. E no capítulo 3, uma das maneiras literárias que Tiago tem, produzido ou produziu, já aconteceu, né? Já produziu, é em comparações. Então, se nós somos crentes, ou da nossa boca sai bênção ou maldição, ou é água salgada ou água boa para se beber, não pode existir duas fontes, é uma fonte só que vai reger a nossa vida. Então, ele vai fazendo um comparativo. Mas quando chega no versículo de número 13, ele vai fazer esse comparativo agora com a sabedoria humana e a sabedoria que Deus quer dar ao seu povo. E como isso tem um disparate muito grande. Muito grande. Vamos ler. Diz assim, versículo 13. Então é aqui que nós precisamos entender a diferença de como Deus vê a sabedoria humana e qual é a sabedoria que Deus quer compartilhar, quer abençoar o seu povo, que nós chamamos de sabedoria divina no crente. Verso 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Ele começa com uma pergunta. Quem entre vós sábio e inteligente? E ele vai dizer como essa sabedoria e essa inteligência deve ser manifesta. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Quem é sábio, não fala que é sábio. Quem é sábio e inteligente, mostra isso com a vida. Ele não precisa falar. As pessoas irão compreender isso. Mas a minha sabedoria tem que condizer com a minha postura. A minha sabedoria tem que condizer com a minha ética. É o que ele está dizendo. Condigno proceder, mediante condigno proceder as suas obras. Ele continua. Então, chamando a uma... Precisa haver uma coerência entre aquilo que, de fato, eu sou, sábio, com a minha ética que eu vivo diariamente. 14. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, o que é inveja amargurada? É você reconhecer que você é sábio, tem habilidades em determinadas áreas, mas um terceiro que tem certo poder sobre você, de liderança, escolheu uma pessoa que você sabe que claramente é inferior a você aquilo. E você está querendo morder sua mão, comer a mão de raiva. E às vezes, esse superior coloca justamente esse topeira para liderar o projeto, ou para estar à frente de algo.
o Senhor diz, isso não pode haver no seu coração. Bom, por que não? Não é justo que eu lidere o projeto se eu sou o mais sábio? É o correto. É que às vezes o problema não é a sua sabedoria, o problema é o seu coração, então Deus vai tratar com você. Então, para que a sua arrogância não se desponte, ele vai limar você, hein? E dói, porque humilha. E aí Deus diz, e ainda você não pode ficar com o coração amargurado, não. Não pode, está no texto aí, não briga comigo, irmãos. E nem sentimento faccioso. O que é o sentimento faccioso? Gente, eu sou bom, não preciso ficar com esse grupo, então vamos dividir o grupo. Também não pode. Isso não vem do Senhor. Tá, então o que é isso? Deus vai explicar no texto, olha só. Nem vos glorieis disto. Glorieis do quê? Eu sou tão bom que eu dividi, ou eu sou tão bom que essa raiva minha é justa contra essa pessoa. Não se glorie disso, tá? Nem mintais contra a verdade. Qual verdade? Que no fundo, Deus sabe por que Ele está fazendo isso com você. Ninguém está discutindo a sua habilidade. A discussão é o coração. É o coração. Nosso coração não ajuda, não, viu, irmãos? Nosso coração não joga no nosso time, não. Aí ele vai dizer assim, 15, prestem muita atenção nessa palavra duríssima da parte de Deus. Esta o quê? O versículo 13 e 14, essa sabedoria do 13 e 14, não é a sabedoria que desce lá do céu. Antes, ela é terrena, animal e demoníaca. Eu sei que você é bom. Eu sei que você é sábio. Que você é habilidoso. O problema não é isso. É como você lida com essa sabedoria que você adquiriu. A maneira que você lida com essa sabedoria, que poderia ser uma bênção nas mãos de Deus, ela se tornou terrena, isso é, não tem impacto com Deus, a maneira que você quer fazer. Ela é animal, a ideia de que você perdeu o controle do domínio. Você é um selvagem por causa de um dom tão lindo que tinha em você. Você se acha melhor, você acha que você pode se garantir, que você pode fazer sozinho, que você daria conta e que você não precisa desses babacas, que na sua mente são babacas. E Deus está falando, então, chama ele de babaca, porque fui eu que fiz isso. Você se acha tão bom que não domina o teu próprio coração, você é um animal selvagem. Percebe a seriedade? E por último, a tua sabedoria, ao invés de frutificar para o reino de Deus, fez você parecer um demônio. Está no texto, não brigue comigo. Está no texto. Está aqui, ó. Ela é demoníaca. Porque aquilo que era para ser entendido para a glória de Deus, você roubou a glória que era para ser de Deus, você passou por cima dos mandamentos que era para ser de Deus, e você se comporta com um dom de Deus como se fosse um demônio. Olha a comparação, continuando, versículo 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. No português, claro, vai dar ruim, vai dar problema na igreja, vai dar problema no trabalho, vai dar problema lá na sala, seja da faculdade, seja da onde for, vai do grupo, vai dar problema. A Bíblia está falando isso. 17. A sabedoria, porém, olha o contraste, lá do alto, ela é, primeiramente, esse ponto é importante, ele quer destacar qual é a primeira qualidade da sabedoria que Deus quer dar para nós. Pura. É um contraste com a sabedoria que te faz um demônio. Ele vai fazer aqui, a gente chama isso de um paralelo X hebraico, que ele vai começar a responder
tudo aquilo que traz a conotação da sabedoria humana de trás para frente. Ele não começa pela terrena, ele começa pela demoníaca. Então ele responde a primeira coisa. Ela é pura. Ela é pura. Ela não está carregada de sentimentos facciosos, de inveja. Ela não está carregada de pecado. Ela não foi transformada como um recurso para se usar contra Deus. Depois ela é pacífica, que é diferente de animal. Eu tenho domínio sobre isso. Eu sei o que Deus me deu, eu sei como Deus está me usando. Eu sei a sabedoria que o Senhor me deu. Por último, ela é indulgente. Ela sabe como lidar com as situações, como pedir perdão naquilo que se excedeu. Ela não é terrena, orgulhosa, soberba. Então ela é tratável. Esse indulgente significa que ela é tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Sem fingimento, até aqui. Então, aqui nós temos um versículo que não está falando do relacionamento da sabedoria humana com Deus, isso nós já falamos. Aqui está tratando da diferença da sabedoria humana com a sabedoria que Deus quer dar aos seus filhos. Aliás, ele vai continuar no capítulo 1, voltem um pouquinho aí em Tiago, ele acha que essa sabedoria, ele afirma que essa sabedoria é algo que todo crente precisa ter, por isso que no capítulo 3 ele só está trazendo respostas teológicas suscitadas no capítulo 1. Capítulo 1 de Tiago, no versículo 5, diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, se lhe é concedida. Deus ama dar sabedoria às pessoas, é só pedir. Ele vai dar a todos, liberalmente. Então, por que eu não sou sábio? Porque você não pediu. Está pedindo outra coisa. Entendem? Então, ele está explicando essas diferenças. Como que eu sei que essa sabedoria minha, ela veio de Deus ou ela é terrena, nata do meu coração? As características de Tiago 3. Mas isso é algo novo? Não. O que Jó pensava sobre isso? Vamos abrir lá no livro de Jó? Jó capítulo 12, e talvez alguns irmãos não saibam, mas Jó foi o primeiro livro a ser escrito da Bíblia. E o tempo e o período em que Jó viveu foi antes de Abraão, foi antes de Moisés. Nós não vemos os sacrifícios, a lei, eles seguindo as normas dos ritos mosaicos, porque foi antes, bem antes, bem antes. Aliás, nem judeu ele era. Ele está lá em Ur, perto da Babilônia, porque são caldeus. Então, é dito no capítulo 12 de Jó, e ele já está se defendendo, porque os amigos dele estão pegando pesado com ele, né? E ele vai se defender no versículo 12, e olha só o que ele vai dizer. Jó, a gente está falando de muitos milênios atrás, muitos milênios atrás. Ele diz, 12. Jó 12, versículo 12. Está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem o conselho e entendimento. Nossa, ele está dizendo que os idosos não são sábios? Não, irmãos. Ele está dizendo que até a sabedoria dos idosos, por mais madura que seja, pode ser sabedoria terrena. E que até estes precisam da sabedoria que vem do céu. É óbvio que um idoso tem mais sabedoria e maturidade, é para ter, do que os jovens dinâmicos da nossa época. Mas ainda pode ser a sabedoria terrena. Todos carecemos do mais novo nenê que possa ter nascido nesse momento, nesse planeta, ao homem mais velho da terra, todos carecemos da sabedoria que vem de Deus.
Se nós entendermos isso, nós não iremos errar como os edomitas, que queriam usar a habilidade da sua sabedoria como uma afronta contra Deus, e Deus os humilhou justamente nisso, tornando eles ignorantes e tirando toda a cultura construída. Eu tenho uma palavra ao coração de vocês, queridos. Vamos voltar lá para Obadias, por favor. Enquanto os irmãos voltam, atentem-se. Se nos versos 5 e 6 de Obadias, ficou claro que Deus não tem problema nenhum de tirar os teus bens, para que Ele possa corrigir a sua vida. O verso 8 também nos ensina que, igualmente aos versos 5 e 6, Deus não tem problema nenhum de tirar as suas habilidades também e deixar você aleijado de habilidades, para que você viva para a glória dEle. Conselho pastoral: não pague para ver. Não vá até o limite com Deus, não brinque com isso. Porque você pode ferir pessoas que você ama. Se Deus tirar os teus bens, não é só de você que Ele tira. É de pessoas que estão ao teu redor, que amam você e irão sofrer. Vocês se lembram da tempestade no navio de Jonas? A tempestade era para Jonas. Quem estava sofrendo? Os marinheiros. O que nós fizemos contra o Deus do céu? E aí vem Jonas: fui eu. Me lance no mar. Eles não pensaram duas vezes. Suma daqui, vou pagar por causa de você. Mas pessoas que estão ao teu redor podem sofrer. Da mesma forma, Deus pode tirar as suas habilidades. E você ficar castrado sabiamente naquilo que você é bom e que Deus te deu. Não brinca com isso. Deus está humilhando eles. O versículo de número 8 é uma prova do versículo de número 2. Vamos ler de novo o versículo número 2. Eu preciso que vocês entendam o contexto. Olha o 2. Eis que te fiz pequeno entre as nações, és tu muito desprezado. Deus está fazendo deles pequeno desde o versículo 6, o versículo 5, versículo 6, versículo 7 e versículo 8. Eles não são ninguém mais, eles são desprezados. Em todo esse processo de juízo. Não paguem para ver. Não paguem. Nossa, Deus está sendo muito duro. Duro! 2000 anos falando: se arrepende, se arrepende, se arrepende. E estão brincando com Deus. É justo. Vamos seguir? Verso 9. É dito: os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança, segundo a lição. A perda da coragem e da força bélica. A perda da coragem e da força bélica. O versículo está dizendo: os teus valentes. Vamos definir isso. Valentes são os soldados oficiais. Aqueles que fazem parte, trazendo isso para a nossa realidade, fazem parte das Forças Armadas. É bem sabido, de conhecimento, que todos os homens, a partir dos 18 anos, queira ou não queira, estão de reserva. Ainda que nós não sejamos, ou não façamos parte das Forças Armadas, até uma determinada idade, que Deus nos guarde disso, mas se estourar uma guerra no Brasil, nós somos chamados. As feministas poderiam ser chamadas também, né? Mas não vou entrar nisso agora. Mas nós somos chamados. Mas os valentes não somos nós. Os valentes são os oficiais que sabem a tática de guerra. Conhecem isso. Muitas vezes eles vão na frente. E a gente vai tentar estar ao lado dele nas trincheiras, que é terrível. Mas tem um problema. Se esses que são aqueles que estão envolvidos com as Forças Armadas estão atemorizados e morrerem, a gente não tem muito sucesso nisso, não. A gente não tem, irmãos. Nós não temos preparo.
trazendo isso para a realidade do Brasil. Ainda mais num país em que, graças a Deus, há muitas gerações não há guerra. A gente nunca enfrentou isso em nossa geração. Nada, não enfrentou quase nada. Alguém pode dizer, em 1932, eu entendo, tem o seu valor, mas ainda é muito pequeno perto de uma guerra. A Revolução de 32. Meu tio-avô participou. Então, isso é algo que realmente precisa ser compreendido. Mas o texto é claro em dizer no verso 9, os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados. Atemorizados. O que é isso? Atemorizados. Eles estarão, de fato, amedrontados e terão perdido a coragem. Deus faria isso. Então, chegamos num outro processo do juízo contra Edom. Porque eles poderiam pensar, se não for na sabedoria, vai no braço. Não vai também. Porque aqueles que deveriam estar em posição de ataque, não conseguem. Porque eles estão amedrontados. O atemorizados é amedrontados com essa falta de coragem. O que isso significa? Irmãos, estar amedrontado, nesse texto do versículo 9, é aquele nível emocional e psicológico que o medo já tomou conta do ser. E isso de forma consciente. Ele não consegue dar ouvidos ao que está sendo dito. Ele já foi tomado de medo, de fobia. Ele não consegue pensar direito. Vou dar um exemplo aqui muito simples. Até conversei com o irmão Roldão, que foi bombeiro. Isso é ensinado a nós. Se você vê alguém que está se afogando, mar em aberto, rio, numa lagoa grande, está longe de qualquer lateral ali do riacho, da margem, o que você faz? Você tem que manter a frieza e deixa o cara ir se afogando. Porque ele está tão tomado de pavor, que se você for até ele salvá-lo, e você vai dizer, fique tranquilo, cheguei, sou campeão recordista de natação, ele não vai ouvir. Ele vai te agarrar e vai levar você para o fundo. Então, quanto mais você deixar ele... meu Deus, tem que ter frieza, irmãos. Quanto mais você vê ele desfalecendo, e de preferência, já desmaiando, você vai por trás dele e o salva e o resgata. Senão ele leva você para o buraco junto. Porque ele está tão com fobia da água que ele não consegue te ouvir. Você pode falar que você é Jesus, ele não vai ouvir, ele já está tomado de pânico. É esse o texto. Os guardas, os soldados que querem para estar avançando na vanguarda, eles estão atemorizados. Eles estão tomados pelo medo e a coragem se lhe faltou. E esse é talvez, em conjunto com o verso 10, o penúltimo estágio do juízo. Porque no versículo de número 8, o Senhor Deus termina de uma forma muito, muito, muito dura e difícil. A palavra é exatamente essa no original. E cada um, Esaú, né? Então ali eles estarão, olha lá, atemorizados, para que no monte de Esaú, que é Edom, seja cada um exterminado pela matança. Chegamos na parte final do juízo de Deus. Não tem nada mais depois disso. Sejam exterminados, cada um seja exterminado pela matança. Queridos, o que é extermínio? É uma palavra muito feia, muito pesada. O extermínio é a assolação de um povo.
é a depopulação de um povo. Deus não iria destruir Edom somente economicamente, politicamente, na força da sua nação, deixando eles passarem vergonhas por anos e anos e anos. Não. Deus iria fazer com que essa nação diariamente fosse perdendo a quantidade de pessoas vivas. Isso é a depopulação. E é cada um a maneira como o texto está dizendo. Seria mais ou menos assim. Imagina que isso estivesse acontecendo conosco, que o Senhor nos guarde disso, e a gente está conversando numa segunda-feira, sabendo que está por vir, e de repente amanhece a terça-feira e a gente se ajunta aqui de novo esperando isso, porque já é o que está decretado por Deus, e de repente a gente começa a sentir falta de algumas pessoas, alguns homens, algumas mulheres, algumas crianças, e eu, muito esperto, pergunto: ô Jorge, o que aconteceu com o Sebastião, com a Maria? É que eles foram ontem. É com essa crueldade. Vai se dando baixa no extermínio. Eu falo: meu Deus, verdade, e tomara que a gente demore pelo menos um pouco mais. Já viu qual é a reação do ser humano tentando salvar a sua vida? Isso de todos. Diante de uma arma de fogo, ele faz de tudo para ter segundos a mais de vida, achando que aqueles segundos podem salvar. Não estou querendo tirar a esperança de vocês não, tá? Mas são os estudos. Eles fazem de tudo para estender segundos. Você não aproveitou a tua vida e você quer segundos agora? Não, eu faço. Porque ele quer aqueles 5 segundos da paciência do atirador. 10 segundos. Isso é mendigar segundos de vida. E a gente faz de tudo e vem a noite, o paredão acontece, e vem a quarta-feira pela manhã, e eu estou esperando o Jorge para falar, e quem que será? E de repente o Jorge não veio, porque foi ele à noite. Deus fez com que não existisse mais ninguém de Edom, irmãos. Não existe. Quem é de Edom? Deus exterminou esse povo da face da terra. A depopulação é algo terrível. Eu nem sei se eu posso falar isso, porque, não por aquilo que é falado, mas como eu sei que isso aqui vai para o YouTube, às vezes o YouTube é chato e corta, mas só vocês verem como é. Peguem no ar agora. O campo, né? Então, de extermínio, entendeu? Vocês vão ver como é terrível. O desespero. Pessoas tentando se ajudar. Eu sei que vocês gostam só de filme da Marvel, mas já assistiram A Vida é Bela? Filme antigo, é filme para quem é culto, não adianta. A Vida é Bela vai contar exatamente isso, num campo, né, disso que eu falei, para evitar os cortes do YouTube, a queda do vídeo, mas... E o pai está ajudando o seu filho a entender que tudo aquilo que está acontecendo no campo é um jogo. E que eles estão vencendo cada batalha, o rapaz perdeu. É o desespero do pai ajudar o filho a morrer, porque não tem mais o que fazer, mas sem sofrer. Você e eu não precisamos passar por isso nas mãos de Deus, só se você procurar, sendo um cabeça dura, não querendo ouvir a voz do Senhor. Porque horrenda coisa é cair nas mãos de Deus Altíssimo. Por último, posso fazer o 10, irmãos? Posso? Verso 10. Senão a gente nunca vai terminar o Obadias. 10 diz: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. Terceira e última lição de hoje, mas aqui eu preciso que vocês prestem atenção, que eu vou ajudá-los a entender teologia mais profunda. Agora é verdade, eu não estou brincando. Então, vamos prestar atenção? Sei que vocês já estão, mas eu chamo e intensifico esse pedido meu. Em último lugar, hoje, em terceira e última lição, é a perda completa da honra. A perda completa
da honra. É o que está dito, por causa da violência feita a teu irmão, Jacó, cobrir-te-á a vergonha. A vergonha é a antítese, o antônimo da honra. Mas o versículo começa de uma forma muito importante. O versículo 10 começa nos dizendo qual é o motivo do juízo de Deus para que a honra deles seja tirada. E é claro em dizer que é por conta da violência. A violência contra Jacó. Em termos práticos, a violência contra os judeus. A violência contra os judeus é o motivo de Deus tirar toda a honra de Edom. E às vezes a gente pode pensar, meu Deus, será que também... Eu entendo que o pessoal de Edom não era fácil, mas precisa de tudo isso? Está falando de extermínio, está falando de umas coisas muito sérias. Sim, precisava. Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia vai dizer que era preciso, porque nós precisamos entender a profecia a partir da mente de Deus, e não através do meu plano moral, mas daquilo que Deus entende. E aqui, então, eu quero produzir uma teologia que já existe, eu quero percorrer elas com vocês, para que vocês possam entender, ok? Primeira coisa que precisa ser entendida é que, para Deus, a violência, por si só, é pecado. É o primeiro ponto, para a gente entendermos essa teologia. A violência, para Deus, por si só, é pecado. Um segundo ponto importante. A violência, por ser pecado, ela deve ser punida. E a ordem de punição e o tipo de punição é estabelecido pelo próprio Deus. Eu quero que os irmãos abram, deixa guardadinho o Obadias aqui que a gente vai voltar. Então, abram, por favor, no livro do Êxodo, onde nós vamos ver a lei de Deus sendo construída. E tem um capítulo que é muitíssimo interessante, que é o capítulo 21 do livro de Êxodo. É no capítulo 21 que Deus vai trazer a primeira, no masculino, o primeiro conjunto de leis com relação à violência, aquilo que Deus entende o que é violência. Está no capítulo 21 do livro do Êxodo. Ok, irmãos? Então, aqui é extremamente importante nós entendermos. A partir do versículo 12, especificamente, até o final, nós vamos ver várias ações humanas que são consideradas violência para Deus. E conforme o tipo de violência, Deus vai trazer a punição. Até aqui, ok? Deus vai falar, aquilo que é estabelecido na sua lei, isto é violência, e isto é a punição. E isso vai acrescentando, vai ficando um pouquinho mais pesado. O que eu quero ler com os irmãos é o verso 23 e 24, mas eu preciso ler o 22 para vocês terem o contexto, o versículo 22. Então, Êxodo 21, versos 22 até o 24, diz assim, até o 25, perdão. Posso ler com os irmãos? Esse eu quero que os irmãos realmente leiam comigo. Êxodo 21, a partir do versículo 22 até o 25. Amém? Vamos ler juntos. Diz assim: se homens brigarem, isso aqui é lei, ok, irmãos? Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Deixa eu explicar isso aqui. Como é a lei da violência? Tem dois marmanjos brigando. Eles não estão nem aí com quem está caminhando. Eles estão brigando no centro da cidade. Eles não estão se importando, porque geralmente esses homens não se importam mesmo, com quem está passando.
Justo na hora, está passando uma mulher com aquela barriga bonita, quase para ter neném. Eles, no meio do imbróglio, da briga, batem nela. A ideia de aborto é nascimento espontâneo, é nascer na hora, é expelir do útero, a ideia de aborto aqui. Se expeliu a criança por causa dessa briga, porque ela sofreu um dano, ela apanhou ali sem querer, né? Machucaram ela. E a criança sobrevive, tem que ser indenizado. Qual é a indenização? Não importa, é o que o marido pedir. Você não quis ser homem para brigar e não se preocupar com ela? Então seja homem para pagar aquilo que ele pedir, está na lei. E os juízes vão acompanhar isso daí, é um veredito, está no texto, vocês leram aí? Vamos ler o final do versículo 22, que para mim é muito importante. E pagará como os juízes lhe determinarem. 23. Mas se acontecer de nascer a criança naquele ambiente, naquele momento, um nascimento forçado por causa daquele empurrão, daquele soco, sei lá, de um tapa que ela possa ter levado, e a criança morreu, a pessoa que acertou morre também. Isso é justiça. E eu concordo com o meu Deus. Vida por vida. Até hoje, pastor, claro, a lei de Deus não muda. Até hoje. Até hoje. Eu creio nisso. Eu defendo isso. Pena capital. O Brasil deveria ter pena capital, sim. Aí ele vai dizer claramente como será isso. Versos 24 e 25. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Prestem bem atenção, que eu sei que é onde a cabeça de vocês estão indo. Vocês acham que eu sou bobo. Fiquem em paz. Eu sei onde eu estou indo também. Mas isso é a lei. Isso é a lei de Deus. Está claro nas Escrituras. Vida por vida. Isso daqui é chamado de, na teologia, a lei do talião. Aqui agora eu preciso que vocês entendam que é uma questão mais técnica mesmo. Isso daqui, irmãos, eu não estou lendo porque eu quero. Primeiro, porque é Bíblia, e segundo, porque existe uma doutrina aqui. Isso aqui é lei. Isso aqui é lei, não é opinião. Isso aqui é uma lei dada por Deus. Essa lei, dentro do estudo da teologia, nós chamamos de a lei do talião. Essa expressão, lei do talião, vem do latim, lex talioni. Lex é lei. Lex é lei, no latim. Talioni vem de lati, que significa, no português, a palavra mais ideal é tal, que é tal de tal tipo. A palavra talioni, tal de tal tipo. Esse tal para nós, hoje, com essa mudança que nós temos, né, de significados, é a mesma coisa que coisa. Coisa, foi feita uma coisa, ela precisa receber coisa da tal coisa. Isso é o olho? Então é o olho. É o dente? É o dente. É a vida? É a vida. Lex talioni. A lei do tal, pelo mesmo tal, do mesmo tipo. O que é que Deus está nos... Deus! Não é pastor, não é apóstolo, não é profeta. O que é que o próprio Deus está ensinando aqui? Deus está nos ensinando a lei da justa reciprocidade do crime com a pena. Deus está ensinando que a justiça verdadeira na sociedade, olhando para a justiça criminal aqui, tá, irmãos? Óbvio, né? Que a justiça tem que ter uma pena que conduz com o crime. Todas as vezes que as nações trabalham em prol de que a pena seja menor do que o crime cometido, famílias, homens de bem e nação sofrem. Porque eles não estão seguros na justiça. Então, o que é que Deus está fazendo aqui? Trazendo o senso jurídico do trono dos céus. Olho por olho, dente por dente, vida por vida.
inclusive vida intrauterina. A mulher está grávida, o marmanjo tem 50 anos, ele morre porque um feto morreu. Então, o feto para nós é ser humano, não é o que a esquerda desonrosa está ensinando, que é um amontoado de células dentro do útero da mulher. Porque Deus considera vida por vida. Isso tem que ficar claro. Mas existem alguns outros pontos que precisam ser entendidos. Ainda que essa lei foi dada à nação de Israel, e Deus, sabendo que o evangelho alcançaria todas as nações, e que a lei de Israel não pode ser a mesma lei civil de todas as outras nações, o que o texto também nos ensina, por meio de Jesus, e eu vou provar isso, é que, ainda que a lei de Moisés não se aplique ao Brasil, por exemplo, que é a nossa nação, o conceito pedagógico continua o mesmo, porque Deus não muda. O conceito dos ensinos da lei continua o mesmo. E assim precisa ser entendido toda a lei. Óbvio que as leis cerimoniais não existem, mas óbvio, já se cumpriu em Cristo. Mas as questões civis e morais, ainda que não sejam as mesmas leis, o conceito pedagógico, nós chamamos isso na teologia de a elipse da lei, a espiritualidade da lei deve servir de parâmetro para todos os códigos criminais e civis do mundo, porque Deus estabelece a verdadeira justiça. Deve ser visto como um padrão, um parâmetro, na cabeça de muitos cristãos. Muito bonito, mas o Senhor está errado. Porque Jesus disse que na lei era olho por olho, dente por dente, e agora Jesus disse, amai os vossos inimigos. E é por isso que eu fico bravo quando eu falo, está vendo, não lê e não entende de gramática e quer falar besteira. É semântica pura. Vamos para o texto de Mateus 5. Em Mateus 5, nós temos o Sermão do Monte. E é exatamente essa expressão, ouviste o que foi dito aos antigos, que as pessoas, a maioria, e aqui eu falei que possivelmente vocês nunca ouviram isso, aquela teologia do início do sermão, as pessoas não entendem. Por cinco vezes, no capítulo 5 de Mateus, Jesus vai usar essa expressão, ouvistes o que foi dito aos antigos, e aí ele vai usar uma lei moral, uma lei civil do Antigo Testamento, inclusive retirado dos 10 mandamentos, e vai falar, eu, porém, vos digo, e ele vai trazer uma nova informação. A cabeça das pessoas geralmente compreendem o seguinte, que Jesus está eliminando a lei e trazendo uma nova lei. Meu Deus, nunca façam isso. Por quê? Em Mateus 5, no versículo 17, é o próprio Senhor Jesus dizendo o seguinte. Abram, por favor, Mateus 5, 17. Abriram? Também preciso que vocês leiam. Olha como esse pensamento está errado. Ele está encerrando a lei e trazendo um novo mandamento. Para com isso. 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um i ou um tio, que são pontos quase que insignificantes do hebraico, tá? Jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Não é que eu quero ser grande, mas eu quero ser bíblico com vocês. Porque Jesus está falando isso aqui. É Jesus falando, então não briga comigo, briga com Jesus. Ok? Então pensar que ele revogou e que ele está nos dando um novo mandamento, isso é um erro.
Agora, existem alguns textos da Bíblia, deixa eu ver, versículo 21, olha, é a primeira expressão, versos 21, ouvistes que foi dito aos antigos, está aí na sua Bíblia também isso? Aí ele vai usar, não matarás, ok? Sexto mandamento. Versículo de número 27, a segunda vez a expressão, ouviste que foi dito, não adulterarás, está vendo? Sétimo mandamento. Versículo de número 33. Acharam aí? Verso 33. Também ouviste o que foi dito aos antigos, não jurará falso testemunho. Nono mandamento. Versículo de número 38. Quarta vez a mesma expressão. Ouviste que foi dito, olho por olho. Opa, chegamos aí, tá? Chegamos lá em Êxodo 21. Vamos pular rapidamente aqui. Versículo 43. Quinta e última vez a expressão, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O que Jesus está trazendo aqui não é anulando a lei, porque ele acabou de falar que ele não veio fazer isso. O que Jesus está fazendo aqui é trazendo uma antítese do que foi dito comparado ao mandamento que o próprio Deus estabeleceu. Jesus não está trazendo uma antítese de, olha o que eu estou dizendo e olha o que a lei falou. Jamais Jesus faria isso. Jesus deu a lei a nós. O que Jesus está trazendo a antítese é o que foi ensinado aos antigos, principalmente pelos fariseus, tá? Na verdade, ele está atacando os fariseus. O que os fariseus estavam ensinando de forma errada. Por exemplo, no versículo 43, olha o que eles estavam ensinando. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Onde está escrito isso? Odiarás o teu inimigo. Eles estão acrescentando, isso aí não existia. O amarás o teu próximo, ok. Mas eles ensinavam. Está escrito na lei que a gente pode amar os nossos amigos, nosso próximo, e a gente pode odiar os inimigos. E aí eles pegavam essa interpretação que eles mesmos tinham da lei e massacravam as pessoas que eles não gostavam. É o que os fariseus faziam. Então era cômodo para eles. Então Jesus jamais, Jesus está indo contra a lei do Pai. Jamais Jesus faria isso. Deus não muda. Em Deus não há sombra de mudança. Ele não está revogando a lei, ele está falando, a lei precisa ser cumprida. Os efeitos pedagógicos da lei precisam continuar. Isso é lei inspirada, não que os fariseus estavam dizendo, o dito aos antigos. Vocês entenderam, irmãos? Isso é semântico, irmãos. Isso que está sendo escrito. Agora vamos voltar para o 38, que é o que tem a ver conosco. 38 diz, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem lhe pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. O que Jesus está ensinando? A maioria dos teólogos, com tristeza eu digo isso, quando lê esse texto, está ensinando o povo de Deus a ser trouxa. Isso aqui é um mané. Se for entender que Jesus está eliminando a lei do talião, que foi o próprio Deus que estabeleceu, está lá em Êxodo 21, e dizendo, agora você é esse camarada aqui que é bobo. O cristão nunca precisou ser bobo. Nunca existiu isso, irmãos. Só uma pergunta bem indiscreta, só levanta a mão, não precisa falar. Qual de vocês aqui hoje da igreja possui, que seja uma única só, conta bancária? Independente se tem dinheiro ou não. Quem tem conta bancária, só levanta a mão. Sabe que vocês têm conta bancária? Você sabe por que não? Então, é fácil não saber da história e criticar, por causa das cruzadas. Quando o Islã estava querendo destruir todo o Ocidente, e as cruzadas se levantaram, que são os cristãos, com armas, para defender a possibilidade de nós termos o direito a administrar os nossos próprios negócios. É por isso que você tem uma conta no banco. Isso é história. Vai brigar com esses cristãos? Ou você quer pegar e deixa que o governo maravilhoso, seja quem for, administre seu dinheiro? Aí não, né?
Quando pega em você pessoalmente, daí isso é a favor de tudo, né? Aí vale tudo, karatê, aí vale chute, daí vale tudo, né? Vocês entendem do que eu estou falando? Queridos, o que é que o Senhor Jesus está falando? Jesus, ele não está contra a lei. Ele não está mudando a lei. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Segundo ponto, ele está falando, ouvistes o que foi dito. A interpretação deles é o seguinte: se alguém fizer algo contra você, já que ele é teu inimigo, a gente está baseado, inclusive, no versículo 43, você pode odiá-lo. Você pode odiá-lo. Você pode fazer o que você quiser com ele. E Jesus está falando, não é isso que a lei está ensinando. O que os fariseus estão ensinando é vingança. A vingança não é permitida. Mas o sistema jurídico precisa ser justo. Ele continua sendo olho por olho e dente por dente. Ele tem que ser punido na mesma proporção do crime. Mas quem vai fazer isso é o sistema legal da nação. Não é com as suas mãos. Porque quem decidia isso eram os juízes. Está lá em Êxodo. O cara resolvia na mão? Não resolvia na mão. Era justiça com as próprias mãos? Não era justiça com as próprias mãos. Porque isso é vingança. A vingança é pecado. Então, se alguém me fez algo, por mais terrível que eu seja, por mais terrível que seja o que a pessoa cometeu, que o Senhor nos guarde disso. Mas eu preciso ser crente o suficiente para perdoá-lo. Porque essa é a natureza cristã. Eu o perdoo. Mas o perdão não exclui a justiça. O perdão exclui a vingança. Eu o perdoo, mas ele precisa receber a punição que o próprio Deus determinou a ele. Eu não guardo mais nada no meu coração, mas a lei do país em que eu moro, ela tem que ser uma lei que protege os cidadãos de bem nos parâmetros de Deus. Por isso a importância de escolhermos bem os nossos candidatos. Porque Deus entendeu que no meio do seu povo estava havendo esse problema. É no povo dele. Nossos irmãos, eu provo. Não vou abrir porque eu não tenho tempo. Mas eu falo que é muita coisa para ser explicado. Em Gênesis, eu ia ler isso com vocês leem em casa. Em Gênesis capítulo 4, em um determinado momento do texto, vai ser falado a respeito de Lameque. Ele é um homem mau, ele instituiu a bigamia, ele foi o primeiro homem da história que casou-se com duas mulheres simultaneamente. E ele achava que ele era o rei do pedaço. Ele chegou certa vez na casa dele, está lá em Gênesis 4, e ele diz o seguinte, chama as duas mulheres e falam, é o seguinte, hoje, porque eu estava trabalhando e andando lá no centro da cidade, uma pessoa me feriu e outro rapazinho novinho, meio bobo da cabeça, passou e me pisou no pé. É uma pisadura, sabe? Pisou meu pé. E sabe o que eu fiz? Eu matei os dois. Deus falou, como é que é? Isso não é justiça proporcional. Isso não é. Deus começou a perceber que os homens estavam trazendo punições que também não eram proporcionais. Nós vamos ver em Gênesis 34, um dos maiores fracassos espirituais e éticos do povo de Deus. Lia tinha dado a Jacó uma filha de nome Diná. Virou mocinha, bonitinha, chamava atenção. Quis ir passear. Saiu fora das fronteiras da cidade. Não tem problema. Como é o conselho do pai e da mãe? Tenha juízo. Ela não teve. Viu um garoto, um heveu. O garoto gostou dela. Carinha bom, não é crente, bom de papo. Levou ela para a cama. Dormiu com ela. Ela volta agora com aquele peso de culpa, porque Jeová disse que eu não posso. E é verdade, não pode mesmo, só no casamento. Isso é uma questão de santidade. E ela volta culpada e comenta isso. E o pai, Jacó, fica revoltado. E eu entendo uma revolta por causa da quebra da lei. Só que o menino era gente boa, não era crente, mas era gente boa. O menino vai lá e fala para o pai, olha,
conheci uma menina, Diná, que teteia, um broto, amigo do Roberto Carlos, né? Eu vou lá. Vamos lá, pai, vamos falar com o pai dela? Irmãos, o pai do garoto, disse quem? Ele vai até Jacó, fala, meu filho não pegou leve mesmo, sabe como que é a garotada, mas, olha, mas em nenhum momento foi já entendeu, né? Também não posso falar, que senão o YouTube derruba. Também não foi, ela quis, foi consensual, e ela não mentiu. Só que ainda é pecado, só não é o crime né? Vocês já entenderam? Foi consensual. Então, como se resolve isso? E o moleque ficou doido por ela, falou, não, eu fiz mesmo, mas eu quero casar com ela, eu sou rico, eu tenho condições, e era tudo meio rápido também naquela época, e o cara não conhecia nada de Deus, e os irmãos dela, os das 12 tribos, as 12 tribos de Israel, que fazem festa até hoje, falou assim, olha, a gente não pode deixar nossa irmã, Dinazinha, casar com homens de outras nações, a gente tem um preceito religioso, tá certo, perfeito. Não, mas tem que ter um jeito, o garoto fala. E o pai do garoto fala também, está lá em Gênesis 34, podem ler. O que a gente pode fazer? O pessoal da tribo, olha a maldade, usando a graça de Deus contra o Deus da graça. Tem só um jeito de você casar e levar a nossa irmã. Se vocês se converterem à nossa religião e os homens tudo se circuncidarem. O garoto falou, fechou. Ele se amava, né? Fechou. Não, mas não é só você. É você, seu pai e todos os homens da sua terra. Ele falou, segura aí que meu pai manda em tudo lá. A gente volta. Voltaram para a terra, conversaram os homens. Não, perfeito, acho que vai ser uma aliança maravilhosa. E a gente não tem problema de adorar o Deus deles. Vamos adorar os Deus deles, a gente é de boa. Irmãos, eles voltaram e falaram assim, marca o casamento. A gente se converte ao judaísmo. Verdade, é. Passaram na pedra. Não tinha faca, não tinha bisturi, tá, irmãos? Então, você imagina o corinho indo para lá e para cá. Então, era assim. Por isso que você fazia quando era criança, para não doer muito. Ou para a criança não ficar traumatizada no 8º dia. Então, isso acontece, vocês imaginam que os homens não saíam andando. Óbvio. Se até hoje tem homem que sai da cirurgia morrendo, imagina naquela época. No 3º dia, já estava inflamado o negócio. E você acha que eles fizeram isso pensando na aliança de Deus, usando algo sagrado como vingança. Fizeram um mal feito para machucar. Todos eles estavam de cama com febre, não conseguindo fazer nada, imagina. Irmãs, vocês conseguem entender a dor disso, pelo amor de Deus. Vocês são humanas, amém? Tenham misericórdia. 2 dos irmãos de Diná vão até lá e matam todos os homens e todas as mulheres. Deus fala, o que é? Eles queriam vir, eles queriam se converter, eles aceitaram passar pela circuncisão e vocês fazem isso, agora vai ser olho por olho, dente por dente. Porque Deus entendia que esse era o único parâmetro para conter a maldade de um povo. Ainda que isso seja a lei do Antigo Testamento, todos os parâmetros dessa lei precisam revigorar nas leis das nações, para que pessoas de bem possam viver em paz. A pena capital, com certeza, iria segurar e muito a criminalidade, a segurança pública. Porque Deus estabeleceu assim. Entendem agora o porquê Obadias profetiza dizendo, por causa da violência, Deus vai exterminar vocês? Porque a violência chegou no patamar de ser a mesma punição, a morte. Qual é o grande erro? Último versículo da noite. Abram em Abacuque. O que acontece quando as pessoas abandonam a lei de Deus. Abacuque, capítulo 1, e eu encerro. Abacuque. Eu tinha que pregar esses 3 versículos, irmãos, senão a gente realmente não sai, tá? Então, Abacuque, capítulo 1. Acharam aí? Abacuque 1? Olhem só o que acontece. Para vocês verem o que acontece quando os governantes não levam a sério a lei da reciprocidade, crime cometido e punição a ser dada. Abacuque 1, sentença revelada ao profeta Abacuque.
Abacuque, ele começa falando com Deus. É o único profeta que começa falando com Deus. Não é Deus falando com ele. Então diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque o povo estava violento demais. O povo de Deus, tá, irmãos? O povo de Deus. Estava violento demais. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? No sentido de, por que o Senhor está me mostrando toda essa maldade? O Senhor não faz nada, eu estou clamando ao Senhor. Ele é um profeta, né? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. A contenda e o litígio se suscita. Litígio são brigas, né? Discussões. Versículo 4, olha o resultado disso. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Se nós não tivermos governantes que são realmente pessoas responsáveis por fazerem, criarem, assumirem leis que protejam o cidadão e que sejam recíprocas aos seus crimes, a justiça será torcida e o perverso sempre irá cercar o justo. Que Deus nos guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém?